Senhoras e senhores, aqui é o Lucan, sejam muito bem-vindos, se acomodem, fiquem bem confortáveis, que hoje a gente precisa conversar. E, bom, já adianto que esse conteúdo aqui, ele vai ser um pouquinho longo, vai ser mais de uma pegada um pouco pessoal, quase no formato de podcast, daqueles, uma pegada mais reflexiva. Então, eu já adianto que isso aqui vai ter uma pegada muito pessoal. E se eu fosse colocar, digamos, o nome desse conteúdo é a decisão que me fez entender sobre a minha vida. E isso vai fazer sentido, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Decisões. É sobre isso que se trata a vida humana, a nossa vida como um todo? Eu começo fazendo essa pergunta através de dois pontos de partidas. O primeiro é de uma experiência pessoal que eu tive recentemente e de observação. Então se encaixaria nessas duas categorias. Mas por que eu tô falando isso? Eu acabei de pedir demissão. Eu pedi demissão do meu emprego como CLT na quarta-feira. E antes de eu explicar o porquê que eu fiz isso, eu preciso fazer mais uma reflexão e eu preciso colocar isso pra fora. Bom, no momento que eu tô falando isso, eu já tô trabalhando no meu projeto, como vocês bem sabem, que é o canal no YouTube. E tem um projeto que ele vai muito além do canal no YouTube. Mas eu fiquei pensando, cara, no dia de ontem, eu pedi demissão do meu subemprego, CLT. E através dessa experiência eu pude aprender muito sobre decisões, sobre coragem, sobre medo. E como nós, como pessoas, somos condicionados a não olhar para o que realmente importa. Eu vou explicar melhor isso até para não ficar muito vago. Quando eu comecei nesse trabalho, no meu antigo trabalho como CLT, eu era repositor de mercado, não era porque de fato eu precisava, mas era porque eu tinha uma certa pressão social de pessoas à minha volta, de pessoas que se importam comigo, que estavam me persuadindo a cara, você precisa trabalhar. Eu entendia isso, mas o fato é que eu estava trabalhando, só que não era no que eles queriam que eu trabalhasse, era no projeto pessoal, era nesse canal aqui no YouTube, era no intuito de ter meu próprio negócio, enfim. E hoje eu vejo o quão errado e bom essa experiência ela foi pra mim. Eu sei que isso parece contraditório quando eu tô falando isso, mas sim, você vai me perguntar, mas Lucan, por que isso foi bom pra você? Por que essa experiência foi boa pra você? Eu vou te falar o seguinte, muitas pessoas jovens, que são mais jovens, elas tentam, digamos, eu não diria nem, eu vou retirar o que eu disse. Nós como seres humanos, muitas vezes nós optamos por um caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, ele, em resumo da história, ele se trata de você obter, digamos, o resultado sem você passar pelo caminho. É quase como se você buscasse um atalho na prática. E isso é uma característica muito humana, sabe? Se eu oferecer pra você dois caminhos e não te contar que o processo, ele realmente é o que vai te fazer sentir aquele gosto, aquele prazer de você estar na jornada, você provavelmente vai optar pelo caminho mais fácil. Claro, eu estou supondo que você vai optar pelo caminho mais fácil. Mas, olhando pra trás, e como diria o Steve Jobs, quando você olha pra trás e você conecta os pontos, tudo começa a fazer sentido, eu começo a entender do porquê que as pessoas, às vezes, elas optam pelo caminho mais fácil. Não é fácil você reconhecer seu erro. Não é fácil. Portanto, eu não culpo as pessoas que me levaram me persuadiram a tomar essa decisão, porque elas desejavam o melhor pra mim. Elas continuam desejando o melhor pra mim. Mas, por mais que elas tenham essa postura, e isso eu observo que não é apenas comigo, mas também com outras pessoas, quando você deseja o melhor pra essa pessoa, uma pessoa próxima, você precisa ter a consciência, claro, não diria precisar, mas você precisa ter essa atenção de que, mesmo que você queira algo melhor pra ela, não quer dizer que o que ela quer realmente é isso que você quer. Ou seja, vai rolar um conflito de interesses, porque você quer algo melhor pra ela, na sua percepção, isso é melhor pra ela, mas você não sabe o que ela quer, você não sabe quais os interesses dela, você não sabe na essência, por mais que você conviva com ela, você conhece uma parte dela. E às vezes a outra parte que ela não conhece de si mesma está adormecida, ou às vezes ela precisa de alguma experiência prática, direta, que realmente faça ela ter a consciência de que ela tem um interesse. Ou então às vezes ela descobrir que ela gosta de alguma coisa, que ela é boa nisso. Ou então que ela realmente começa a ser curiosa sobre aquilo. Mas percebe que é experiência direta. E por que eu tô falando tudo isso? Eu não posso ignorar o fato de que essa postura
que às vezes muito jovens, e às vezes até pessoas adultas e mais velhas, elas tentam não ter, que é responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, eu não falo apenas, eu não me refiro em específico ao fato, você precisa ser responsável em certas coisas, não. Eu falo de uma responsabilidade muito mais interna, que é a responsabilidade pelas suas escolhas, e de você arcar com as suas escolhas, e você ter a coragem de manter suas escolhas mesmo sob pressão. Como assim? Vamos supor que os seus pais, eles queiram que você faça uma faculdade, beleza? Eles querem que você faça uma faculdade. Só que você, por ser um jovem que tem acesso à internet, você acaba se deparando com um vídeo, ou então com pessoas que falam pra você não ir pra faculdade. Daí você começa a falar, pô, não vou pra faculdade. Mas seus pais falam, você vai pra faculdade porque quem manda aqui sou eu, por exemplo. Daí você vai pra faculdade. Você vai, você percebe que não é pra você, mas ainda assim você se obriga. Nesse ponto, é um contexto muito pessoal de cada pessoa. Mas esse tipo de situação ele é muito mais comum e se encontra muito presente. Mas eu não quero dizer quem tá certo e quem tá errado. Eu quero dizer que ambos estão certos em ter a postura de ter uma escolha, ou melhor, ter uma postura e se manter com essa postura. Daí nisso que você começa a perceber que os professores, eles não são tão atenciosos na hora de passar o conteúdo, você fica com vergonha de fazer perguntas para não parecer um idiota, você começa a perceber que seus colegas à sua volta não estão interessados no conteúdo e eles começam a te estimular a ir contra. Enfim, você começa a enfrentar vários desafios. Mas o maior desafio é o de você ter a coragem de falar, eu não vou fazer faculdade. Mas não é porque você não quer estudar, mas é porque de algum modo você percebeu que a faculdade não faz sentido pra você. Mas, pra você ter essa conclusão e essa resposta, você precisa ter a experiência direta. E você precisa passar por um exercício de autoconhecimento. E de novo não. Eu quero dizer, não estou dizendo que você não deve ou deve fazer faculdade. Não é isso. Eu sou a favor do conhecimento. Eu sou a favor de todas as pessoas terem o ímpeto de buscarem conhecimento, de se educarem, de serem autodidatas. Mas, eu sendo sincero, quando eu olho para o contexto do Brasil, por mais que o ensino superior ele represente um ponto muito necessário na formação de uma pessoa, ele não é o mais importante. Principalmente quando você olha para todo o cenário que você está inserido aqui no Postil. Você vê que é uma cultura que não tem um apreço ao conhecimento. Você começa a perceber, você não é burro. Você começa a perceber que muitas coisas são estruturadas, são organizadas de tal modo que desestimule o conhecimento e alimente cada vez mais uma postura, por exemplo, presente na cultura que te faça perceber, caraca, mano, parece que tudo aqui é feito pra te desestimular. Tudo. Mas enfim, não cabe a mim entrar nesse ponto, nesse conteúdo aqui. Mas percebe, conforme você vai pensando por si mesmo, você vai notando muitas coisas. Quando você é mais novo, você fica muito suscetível a cair na narrativa de pessoas próximas de pessoas que você viu na internet, porque é muito fácil, mas não é tão simples assim você simplesmente aprender a pensar por conta própria. É um processo. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando de responsabilidade? A responsabilidade pela sua vida, ela se dá exclusivamente por você. Seja você homem, seja você mulher, você precisa aprender a ser responsável. E eu vou te dar um exemplo simples do que eu encaro como ser responsável. É você acreditar em uma coisa. Você, por exemplo, você acreditar que você quer fazer uma faculdade que realmente é necessária pra você, não diria nem necessária, mas porque você acredita ser o seu caminho, ou porque você quer empreender, não importa qual a escolha que você vai decidir pra você. Você precisa ter a coragem de escolher aquilo, e mesmo em situações que vão te fazer repensar a sua escolha, você tem a coragem e o foco de manter, essa é a minha decisão. Claro, também não estou dizendo, então eu tenho que decidir as coisas e não voltar atrás. Não é isso. Mas eu estou falando pra você não voltar atrás com tanta facilidade na sua palavra. Estou falando de você ter o culhão, de você, ao se comprometer com algo, você realmente se dispor até o final a trabalhar nisso. Se você vai empreender, coloque a sua decisão e coloque claro pra você mesmo, a sua comunicação interna. Eu vou empreender. Se eu vou fazer faculdade, eu vou fazer faculdade. Se eu vou estudar, eu vou estudar. Tenha foco e tenha comprometimento consigo mesmo. E como isso se relaciona com o que eu estava falando? Bom, quando eu tava trabalhando como CLT, por diversas vezes eu fui percebendo, cara, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Eu trabalhava, eu tinha o dinheiro, trabalhava pra caraca. Eu chegava em casa tarde, chegava em casa cansado. E, pra dar um contexto mais amplo dessa situação, eu percebi que eu estava trabalhando muito mais para outras pessoas do que para mim mesmo. E através de reflexão,
e um exame de consciência, e através de leitura também, que me ajudou bastante a tomar essa decisão, eu percebi que, caraca, mano, na prática eu não estou trabalhando para mim mesmo, eu estou trabalhando para outras pessoas. E claro, eu já sabia disso, eu já sabia que seria um processo assim, já sabia que a rotina seria puxada, já sabia que o trabalho ia me desgastar, não apenas fisicamente, mas internamente, sabe? A sensação de você estar trabalhando. O problema não é o fato de você trabalhar, o problema é o fato de você ter que trabalhar para outras pessoas. Isso é o que estava me matando. E houve uma situação no meu trabalho, onde o encarregado ele fez uma reunião com os funcionários, e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu já tinha percebido isso na prática, mas não queria aceitar, mas aquela era a realidade. Ele disse algo nessas palavras: 80% do tempo de vocês vai ser dedicado à empresa. Os 20%, bom, esses 20%, parte deles você vai usar para ir para casa, voltar para casa, mas na prática a sua casa será o trabalho. Claro que essa última parte eu estou complementando as palavras dele. E é algo muito sufocante, eu diria, porque quando você começa a analisar, você começa a sair do seu ambiente, você começa a ter uma visão em terceira pessoa, você começa a perceber, cara, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus interesses, eu tenho minhas inclinações, eu tenho essa bússola que me guia. Agora deixa eu avaliar as minhas ações. Eu tenho essa ação, mas na prática nenhuma dessas ações que eu estou fazendo está me levando próximo do meu objetivo. Então você começa a ter um conflito interno. Você começa a repensar, será que vale a pena continuar nisso? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só que eu percebi, eu ia fazer, nesse mês que a gente está em novembro, eu ia fazer 4 meses. Eu fiz 3 meses de empresa. Não é muito tempo, e eu fico até feliz com isso. Mas sabe o que é curioso nessa situação? Porque quando eu pedi demissão, eu cheguei em casa, eu contei da minha decisão, eu já tinha contado isso pra minha mãe, e eu falei aqui pra minha família. E o engraçado é que eles eu não diria criticaram, mas eles tiveram uma reação muito engraçada pra mim. Porque eles falaram algo mais ou menos assim: ué, por que você foi trabalhar então? Trabalhar não, por que você foi trabalhar nesse emprego se você não estava satisfeito nem nada? E na hora, eu tive uma conclusão muito libertadora. E eu vou explicar o raciocínio por trás. Lembra quando eu falei que pessoas próximas me persuadiram a tomar essa decisão de trabalhar nesse emprego? Não é como se elas falassem, você tem que trabalhar nesse emprego, não. Mas era uma pressão implícita de, cara, você tem que trabalhar. Não importa se você gosta ou não. Basicamente, o que aconteceu comigo foi que eu fui influenciado pela minha família a trabalhar nesse emprego, sabe? Claro, não estou dizendo que eles me obrigaram, nem falaram, não, você tem que trabalhar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o fato de eles serem próximos a mim, eles me influenciaram a tomar essa decisão. E aqui que está o problema. Porque quando eu pedi a demissão, eles não ficaram nem tristes, nem felizes. Mas eles só ficaram preocupados. Do ponto, cara, você precisa tomar cuidado, você precisa ver se você quer isso mesmo, você precisa tomar cuidado porque às vezes a sua carteira vai ficar manchada, coisas desse tipo. Mas no final, a conclusão que eu tive disso foi muito libertadora, porque eu percebi que, cara, no final, não serão eles que vão viver minha vida. Eles me dão conselhos, eles falam comigo, eles são atenciosos nesse sentido, eles têm uma visão interna na cabeça deles sobre o que eles acreditam ser o melhor pra mim, que eu devo fazer faculdade, algo nesse sentido. Mas no final, serei eu que irei tomar minhas decisões. Serei eu comigo mesmo. E isso é muito libertador. Sabe por quê? Porque eu percebi que por mais que eu erre, por mais que eu acerte, serão as minhas escolhas. É a minha responsabilidade, é a minha vida. E quando você começa a ter essa consciência sobre esse tipo de decisão, você começa a perceber, caramba, isso é muito libertador. Mas aqui tem uma pegadinha. Por mais simples que essa ideia seja, na prática, não é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Quando eu olho a minha volta, eu olho para as pessoas, às vezes que eu interajo na rua, as pessoas próximas, os colegas, as pessoas que eu converso com frequência. No geral, as pessoas, elas têm certas frustrações na vida delas. Como assim? Não é difícil você encontrar pessoas que são frustradas no emprego, no relacionamento, às vezes até na família, sei lá, na vida como um todo. Eu gosto de encarar a vida como uma série de coisas que estão interconectadas. A saúde, finanças, emocional, trabalho, hobby, sei lá, uma série de interesses e necessidades que precisam ser supridas como se fosse um ecossistema. E
Você precisa ser muito bom nela, no todo, não é exclusivamente em uma só. Mas é interessante que quando você é muito bom em uma, e você performa muito bem em uma, por exemplo, na área de saúde, você começa afetando outras áreas. Mas por que eu tô falando tudo isso? Você consegue ter um retrato da vida das pessoas conversando com elas, vendo as decisões que elas tomam, vendo como elas pensam, vendo como elas reagem, como elas falam, quais são as gírias, quais são os gestos. E isso abre um gancho para uma outra questão, que se você trabalha em CLT, ou não precisa nem apenas trabalhar em CLT, mas se você está inserido em algum tipo de ambiente, aqui vai um conselho que eu aprendi na prática através das redes sociais, e eu estou aplicando na minha vida, que é você ter uma intenção na hora de você se relacionar com outras pessoas, porque isso acaba ditando o seu círculo social. Quando eu estava no meu trabalho como CLT, eu percebi que eu estava, por necessidade do trabalho e da dinâmica social, eu precisava conversar com pessoas, precisava às vezes pedir alguma coisa, às vezes algumas pessoas pediam ajuda, e por vezes acabava rolando aquela conversa, aquele bate-papo, às vezes pessoas se desabafando, falando da vida pessoal. E é interessante porque nesses momentos de trabalho, do cansaço, e às vezes a pessoa tá trabalhando junto contigo, as pessoas acabam, digamos, deixando escapar uma amostra muito interessante sobre quem elas realmente são. Se você trabalha com um sujeito, por exemplo, que ele é casado, e você vê que ele tem uma postura no trabalho que não condiz com alguém que é casado, você começa a perceber que, cara, se esse cara é assim, imagina como ele é fora daqui. Você começa a fazer esse tipo de raciocínio, sabe? Você começa a avaliar as pessoas por como elas se apresentam pra você, sabe? E conforme você vai dedicando um pouquinho mais de tempo, você vai conversando e vai vendo como as pessoas pensam, como cada pessoa é. Você vai percebendo que algumas pessoas mostram um sorriso na sua cara, mas por trás falam mal de você. Você começa a ler as pessoas como realmente elas fossem livros. Alguns, na maioria das vezes, são livros superficiais, que não tem nem 5 páginas que valem a pena ser lidas. Eu estou sendo sincero. A maioria das pessoas em ambientes assim são bastante superficiais. Não todas. Isso foi uma coisa que eu descobri, eu achei bastante interessante, que eu tinha esse preconceito. Eu achava que todas as pessoas que frequentavam um ambiente assim, de um subemprego, trabalhando no mercado, eram pessoas superficiais, pessoas vazias por dentro, que só sabiam apenas falar sobre putaria, sexo, futebol. E não que eu tenha algo contra especificamente esses assuntos, mas você vê que as pessoas que apenas falam sobre isso, elas demonstram, pra mim pelo menos, uma certa superficialidade, sabe? Porque parece que a única coisa que vale a pena na vida delas é falar sobre isso, sabe? E por que eu falei tudo isso e abri esse gancho? Eu falei isso porque eu passei a filtrar se vale a pena ou não ter um contato fora do ambiente de trabalho com certas pessoas. Eu fui percebendo que certas pessoas tinham uma forma de pensar parecida com a minha, eram interessantes, e daí eu fui pensando, cara, essa pessoa aqui é interessante. E claro, eu não estou dizendo isso de uma postura de uma pessoa que é antissocial, pelo contrário. Eu consigo me relacionar muito bem com as pessoas, eu consigo ser cativante ao ponto de ser aquela pessoa interessante que torna, digamos, o ambiente mais leve, que faz as pessoas rir, que sabe ter aquela naturalidade ao se relacionar com as pessoas, tem aquela desenvoltura social. Eu tenho esse traço na minha personalidade e eu uso às vezes ele de forma intencional. Mas eu também percebi, através dessa experiência direta, que por mais que você se relacione com muitas pessoas, você fale com elas, você não pode ter a ingenuidade de achar que todas as pessoas podem ser suas amigas e que vale a pena você dedicar tempo a elas, sabe? Pra você ter uma noção, eu falava com bastante pessoas no trabalho. E nos meus contatos, eu acho que eu só peguei 1, 2, 3. Foram 3 pessoas que eu adicionei na minha lista de contatos. Porque eu percebi que, cara, essas pessoas aqui são interessantes. E, bom, elas têm, de alguma forma, alguma coisa parecida comigo. Não precisa ser um objetivo parecido, não precisa ser a forma de pensar, não, nada disso, mas elas passaram pelo meu filtro. E essa questão da intencionalidade, eu pensei que seria útil de comentar isso. Mas isso se relaciona com tudo que eu falei agora, que as pessoas têm uma tendência muito grande em não puxar a responsabilidade para elas mesmas. Quando você olha para pessoas que trabalham em empregos assim, você vê um padrão de pessoas que empurram com a barriga, que elas têm uma postura muito medíocre no ambiente de trabalho. Eu sei, elas podem usar de desculpa que elas ganham pouco, que o trabalho não vale a pena, que a empresa não dá o devido valor ao trabalho dela, aquela desculpa, sabe? Mas isso na prática não importa, porque apesar de a realidade ser por vezes muito decepcionante, você escolhe se você olha para a realidade como você gostaria que ela fosse,
ou você olha com a postura de cara, a realidade é assim. Eu só posso ter controle sobre o que eu posso fazer. E eu posso agir apenas na minha esfera de controle. Portanto, ao invés de mudar e buscar mudar a realidade, por que eu não mudo a mim mesmo? Por que eu não mudo a forma como eu encaro a realidade? Por que eu não mudo a minha forma de pensar, meus hábitos? Por que eu não mudo, sabe, internamente? Então, conforme você vai fazendo esse tipo de coisa, você vai tendo esse tipo de experiência direta, você começa a perceber que a realidade ela não é tão simples como parece. Ela é muito mais complexa. E o que eu concluí disso é que nós somos a soma de diversos fatores que se encontram presentes nas escolhas que nós tomamos, sabe? Quando eu olho para trás, para pessoas que eu trabalhei, para pessoas com as quais eu me relacionei no ambiente de trabalho, eu, através de poucos momentos de conversa, eu percebi que muitas delas eram bastante inteligentes, que elas falavam sobre muitos assuntos, mas ainda assim, elas deixavam a desejar em outras áreas, o que acabava afetando as outras áreas. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Se você se depara com uma pessoa que você percebe, você tem a sensação de que, cara, por que você tá nesse emprego? Era justamente essa sensação que eu tive com algumas pessoas. E isso, ao mesmo tempo que eu observei isso, eu acabei pegando isso e colocando no meu contexto. Cara, isso aqui não é uma coisa que eu quero pra mim. Não é uma coisa que eu quero pra minha vida. Porque se essa pessoa está assim, se ela chegou nessa situação, eu não sei o contexto dela, não sei o background dela, não sei a vida dela, mas eu posso concluir que esse resultado que eu estou vendo na minha frente, essa pessoa que eu estou vendo na minha frente, é a soma das escolhas que ela teve durante a vida e as escolhas que ela não teve durante a vida. Porque no final se trata sobre escolhas, e você é a soma das escolhas que você fez e continua fazendo, e das escolhas que você não fez, sabe? Eu sei que pode parecer um tanto radical, ou às vezes até um pouco abstrato demais, mas eu gosto de uma analogia que eu vi no podcast do Sem Groselha. Foi num podcast com um convidado, o Guto Galamba, que ele falou algo nesse sentido, que quando você vai numa balança, a balança ela te mostra os resultados das suas escolhas nas últimas semanas, algo nesse sentido. E ele falou algo muito interessante, que você não controla o resultado, mas você controla as escolhas. É algo nessa linha de raciocínio. Isso se aplica bastante a esse contexto que eu estou te apresentando sobre decisões. E por que isso é tão importante? A decisão de pedir demissão não foi uma decisão fácil de tomar. Ela já tinha sido tomada internamente. Mas eu me deparei, eu me lembro até agora. Pra você ter uma noção, eu estou gravando isso um dia de domingo. O dia que eu pedi demissão de forma oficial foi quarta-feira dessa semana. E eu me lembro até hoje que no momento que eu pedi demissão, eu voltei pra casa e eu fui direto pra... Eu não vim direto pra casa. Eu fiquei na rua, fui pro shopping, fiquei refletindo. E eu assisti vídeos sobre empreendedorismo. E quando eu tava caminhando, voltando pra casa, eu senti um aperto no meu peito, na minha barriga, um frio na barriga, que me causava um calafrio. E conforme eu fui chegando mais próximo de chegar em casa, eu fui percebendo, cara, eu fui pensando, como é que eu vou chegar pra eles e falar, eu tomei essa decisão e tal, eu pedi demissão. Quando eu contei pra eles depois, mas na mesma noite desse dia, eu deitei minha cabeça no travesseiro e comecei a pensar. O medo que eu tinha, o medo que eu tenho, era sobre como eles iam me julgar. Era muito uma perspectiva de eles, minha família vai me julgar, minha família vai fazer tal coisa, tal coisa. Mas depois que eu passei por isso, eu falei tudo. Não houve julgamento. Não, houve um certo julgamento, mas não houve, digamos, uma reação que era a que eu esperava. Isso foi até uma coisa boa. Porque na prática eu tava superestimando um problema não, uma situação que não era tão complexa assim. Mas a chave que eu identifiquei, tanto como boa e como ruim, se encontra nessa palavra: medo. Medo. Antes de eu tomar essa decisão oficialmente, eu fiquei pensando, cara, por que apesar de eu saber o que eu preciso fazer, por que apesar de eu querer empreender no meio digital, de eu querer criar um negócio online, de eu criar uma audiência, de eu falar sobre assuntos, de eu estudar sobre o que eu quero estudar, por que apesar de eu ter essa bússola, por que apesar disso tudo, eu não tomo as ações necessárias? É procrastinação, é distração? O que é de fato? Eu fiquei me perguntando sobre isso, fiquei me perguntando. E daí eu acabei me deparando com conteúdo e acabei conversando também com uma IA, me ajudando a pensar, achando na resposta dessa pergunta. E eu acabei indo de encontro com duas coisas que, assim, só pra sintetizar
a essência disso que eu encontrei se encontra em duas coisas. A primeira, autossabotagem, e a segunda, medo. Como assim? Eu acabei me deparando com um conceito que, peço mil perdões, que eu acabei esquecendo o nome desse conceito, mas é um conceito na psicologia que ele basicamente, ele diz o seguinte, ele é um conceito que ele diz que quando você tem uma identidade, você acaba se identificando com essa identidade. Ou seja, digamos que a sua identidade seja o seu nome, não seja apenas seu nome, seja a sua personalidade, seja quem você é atualmente. E quando você busca, você tem um objetivo ou algo do tipo que te força a sair, que te força a pegar esse seu eu que você está acostumado e fragmentar ele, para ele se tornar um novo eu, isso acaba gerando medo. Porque o seu cérebro, no geral, é uma característica humana. Nós não é natural nós buscarmos gastar energia. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. E essa tentativa de você mudar, de você ir para um próximo nível, de você ir para uma mudança, ela acaba gerando esse medo, sabe? E isso acaba, ao mesmo tempo, sendo na prática um tipo de autossabotagem. E era justamente isso que estava acontecendo comigo. Eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais simples possível. Na prática, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo o seguinte: eu tinha esses objetivos, eu tenho esses interesses, mas eu não estava indo atrás deles de forma focada, de forma realmente fazendo o que precisava ser feito. Por quê? Porque eu me acostumei à minha identidade, eu me acostumei a isso, porque ao perseguir isso, eu estou perseguindo algo que me tira da minha identidade. Eu vou ser mais organizado, eu vou ser mais inteligente. Apesar dos benefícios, isso não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, sabe? E eu acabei me lembrando agora, no momento que eu tô falando isso, de uma coisa que o Naval Ravikant tem no livro dele, do Almanaque do Naval Ravikant, que fala que a melhor habilidade que você pode ter, uma das melhores habilidades, é a capacidade de você mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo não é um processo fácil, que você faz da noite pro dia da água pro vinho. É algo que demanda esforço, dedicação, muito, muito trabalho interno de você contra você. Porque no final é você que vai fazer as situações que na prática elas nem existem, são desculpas que você dá pra não agir, ou desculpas que você usa, histórias que você conta pra não fazer tal coisa, pra você ter que justificar sua falta de ação, sua procrastinação. Mas no final é medo. Com isso, eu percebi que, moral da história, eu percebi que o trabalho não estava me levando para os objetivos que eu quero, que eu tenho, na verdade. Eles estavam apenas me afastando. E daí eu tomei a decisão. Agora você que tá aí do outro lado, você que dedicou um tempo pra me escutar. Eu não sei o seu nome, não conheço você, não sei quem você é. Mas de alguma forma, eu sei que você tem uma vida, tem um contexto. Você tem seus problemas, você tem sua vida, você tem pessoas próximas. E de alguma forma, mesmo que não esteja claro pra você, você tem medo. Você tem medo de não cruzar a próxima linha. E essa próxima linha pode ser você, por exemplo, deixar de ser sedentário. Você passar a ser uma pessoa mais calma. Porque você vai mudar. E com a mudança, começa a gerar novas descobertas. Você acaba indo em direção ao desconhecido. Você acaba... eu não vou enrolar mais, porque já estou no final aqui do que eu precisava falar. Mas faça a seguinte pergunta: qual pergunta que eu não estou fazendo pra mim mesmo? Que por mais dura que ela seja, ela precisa ser feita. E além de precisar ser feita, precisa ser respondida. Porque no final, é sobre decisões. Como eu comentei no início, a nossa vida é feita sobre decisões. E às vezes a decisão que você não está tomando seja apenas algo que você está adiando por medo. Por medo de não ter que encarar a realidade que vai vir depois dessa decisão. Não foi fácil pra mim pedir demissão. Mas tem uma coisa que seria ainda pior pra mim do que não pedir demissão. Seria passar anos no trabalho que não me satisfaz. Não, eu não estou apenas visando o lado financeiro, mas o lado financeiro também é muito importante. Mas vamos esquecer por um momento o lado financeiro. Ele não me satisfaz intelectualmente, ele não me deixa mais inteligente. Ele não tem um esforço criativo. Ele não me faz pensar sobre coisas que eu tenho interesse. E claro, eu sei que isso também pode ser fruto e pode levar a interpretação errada de, cara, tu quer dizer que você não vai fazer um trabalho que, sei lá, você vai usar isso como desculpa. Eu entendo esse raciocínio, mas eu também tenho uma outra contra-resposta pra isso, que é: a sua vida é uma só. No momento que você está assistindo
esse vídeo que você está ouvindo isso, ele vai virar passado. O presente é a única coisa que importa, sabe? Então, você usando isso como parâmetro, você acaba percebendo que o seu tempo, ele é muito valioso. E essa é uma das lições que eu mais aprendi com essa experiência. Não só apenas sobre medo, sobre responsabilidade, mas sobre você valorizar o seu tempo, sabe? Não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, ainda mais no dia de hoje, com tanta distração, mas é um desafio que precisamos enfrentar, sabe? Eu espero que esse conteúdo ele tenha feito algum sentido pra você. Eu espero que eu não tenha soado muito prolixo, que eu não tenha sido vago demais. Mas em essência, as nossas decisões, meu parceiro, meu nobre, elas são o que acaba ditando o rumo da nossa vida. E bom, se você chegou até aqui, eu agradeço você por ter dedicado a sua atenção, o seu tempo, que são muito valiosos pra mim. E pra recompensar ainda melhor, se você me recompensar, você poderia muito bem dar um like, se inscrever no meu canal, vai ajudar bastante. E outra coisa que vai me ajudar bastante, e vai te ajudar também, olha como eu sou caridoso com você, meu parceiro, você pode assistir o vídeo que tá aí no card. E esse vídeo, bom, eu não coloquei ele por acaso, ele é um vídeo que com certeza ele vai te agregar alguma coisa. E, bom, se você tem alguma coisa pra falar, deixa nos comentários, dá like, se inscreve. E tamo junto, meu nobre. Eu espero que esse conteúdo realmente tenha feito sentido. E tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.